Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, está começando mais um programa Tua Saúde e hoje vamos falar de um assunto que interessa principalmente as mulheres. Sabe aquelas manchinhas escuras que aparecem geralmente no rosto? Que as mulheres detestam, né? Que tentam aí esconder com base, com protetor solar, com maquiagem. Será que ela tem cura? São os melasmas, né? Então, quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a dermatologista, a doutora Rafaela Frigério Lopes. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, doutora, eu queria que você explicasse, porque o sol, ele não é o principal causador da mancha, né? Na realidade, você falou, as manchas incomodam muito as mulheres, principalmente as mulheres, né? Mas o melasma, ele acomete homens também, né? Então, não é só as mulheres. E muitos homens também se incomodam com essas manchas. E elas surgem, o principal local é realmente na face, para vocês identificarem o local mais comum, então é geralmente aqui na região malar, mas pode surgir também na testa e um lugar que as mulheres aí sim se incomodam mais é a região do buço, né? Porque falam que parece que fica um bigode. Bigode, exatamente. E o melasma, ele é multifatorial. Então tem essa questão do sol, que é uma questão importante, mas ele tem vários fatores. Então, o que eu sempre pontuo é assim, tem a questão genética, então a pessoa ela tem a predisposição a desenvolver o melasma, então tem gente que pode se expor ao sol sem nenhum tipo de proteção e nunca vai manchar a pele porque não tem essa predisposição genética. Então, existe esse fator que é importante. Todo tipo de claridade, então realmente não é só o sol, luz normal, né? Luz de computador, celular. O próprio mormaço, que a gente fala que é a radiação infravermelha. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu cuido da pele, eu uso protetor solar. Mas, por exemplo, a gente que mora numa região de clima muito quente, às vezes você fica ali num ambiente com ar-condicionado, a hora que você sai pra rua, entra no carro e sente aquele mormaço, então as pessoas percebem, nossa, parece que na hora eu sinto minha pele já ficar vermelha, esquentar. Então, tem essa relação. E hoje também a gente já sabe que é uma doença da pele inflamatória. Então está relacionada a todos os fatores que inflamam o nosso organismo. Então noites mal dormidas, estresse, a mulher aí próxima ao período menstrual, então variações hormonais. Então tudo isso interfere aí tanto no surgimento como na piora do melasma. Então também tem essa questão de noites mal dormidas, essa pra mim é nova, não sabia. Sim, pode perceber que quem tem melasma às vezes fala assim, tem dia que eu acordo e tá ótimo, aí tem dia que eu acordo e já percebo que tá mais escuro, né? O estresse também pode acarretar isso. O estresse também piora a mancha, né? Esses fatores inflamatórios inflamam a pele e aí piora a mancha, né? E o melasma aparece geralmente também nas mulheres na gestação, né? Isso porque a gente percebe que antes não tinha e aí apareceu durante a gestação. É por causa dos hormônios, doutora? Isso, então o melasma ele pode surgir em qualquer faixa etária, né? Geralmente na fase adulta, e as mulheres relacionam muito a questão da gestação por conta dessas alterações hormonais, né? Dessa variação hormonal. Então tem mulheres que tem o surgimento na gestação ou até piora. Então tem mulheres que já têm o melasma, aí chega na fase da gestação e ocorre um escurecimento ou o surgimento de novas lesões, de novas manchas. E a pergunta mais importante que não quer calar, tem cura? Dá para sair o melasma ou não tem jeito? Infelizmente não. Até hoje não existe nenhum tratamento que vai fazer com que o melasma desapareça. Então isso é muito importante. Às vezes as pacientes procuram, os pacientes em geral, né, e falam assim, eu já fui em tantos médicos e ninguém resolveu o meu problema. Então eu acho que o esclarecimento é o mais importante. Eu também falo isso, eu também não vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar com o seu problema. Então isso é muito importante, a pessoa entender o que ela tem e como isso pode ser tratado. Então existe tratamento,
todos os tratamentos, aqueles que a gente faz em casa ou aqueles que a gente pode fazer no consultório, né, associar procedimentos no consultório, o objetivo deles é sempre clarear a mancha. O que acontece é que às vezes a mancha fica tão clarinha que dá a sensação que ele desapareceu. Nossa, eu fiz determinado tratamento, foi excelente, minha mancha sumiu. Não, ela clareou a ponto de, às vezes, não dá para enxergar. E aí, a qualquer momento, essa mancha pode voltar. Então, pode ter a recidiva. O paciente que tem melasma, ele tem que ter a consciência que ele vai cuidar da pele sempre. O que acontece em alguns casos, principalmente as mulheres, quando entra na menopausa, a gente observa isso, como tem essa queda hormonal, a mancha pode sumir. Olha só. Mas aí é espontânea, não é resultante de um tratamento. Sim. Então, existem alguns casos que as pessoas falam, minha mãe tinha essa mancha e hoje ela não tem mais. Ou conheço uma pessoa que conseguiu tirar a mancha, mas não foi do tratamento, né? Resultante de tratamento. Foi o próprio organismo. Da mesma maneira que a mancha apareceu, ela some. Esses clareadores que a gente vê que o pessoal compra, às vezes até de catálogo, né? Que promete aí, então... clarear mesmo o rosto, diminuir a mancha, resolve um pouco, pelo menos a gente vê, ou pode prejudicar ainda mais, pode manchar mais a pele? Então, os clareadores, você colocou muito bem, eles vão clarear a mancha, a partir desse processo, né? Não remover a mancha. E aí sim, a gente tem diversas opções no mercado, né? Existem produtos prontos, existem produtos que a gente pode mandar manipular e formular, né? De acordo com a pele daquela pessoa. E eles vão sim trazer um benefício, um clareamento. O que a gente recomenda sempre, tomar cuidado com produtos que a gente faz a automedicação, porque existem, por exemplo, no mercado aí disponíveis produtos com ácidos, com clareadores muito potentes, que podem também trazer um prejuízo para a pele, principalmente se não forem usados da forma adequada, né? Então, por exemplo, existem produtos que só podem ser realizados durante a noite, o uso noturno, porque não pode ter exposição solar. Então, se você usar o produto durante o dia, isso pode prejudicar sua pele. Às vezes, aquele determinado produto, para a sua pele, pode proporcionar uma irritação. E aí, lembra que eu falei no início? Toda inflamação piora o melasma. Então, se você irrita a sua pele, depois isso pode dar aquele efeito rebote que o pessoal fala. Eu fiz o tratamento, clareou, depois voltou pior o melasma. Isso pode acontecer? Pode. E às vezes o uso de um produto da forma inadequada ou um produto que não é específico para o seu tipo de pele pode realmente proporcionar isso. Então o que a gente sempre recomenda é ter esse tipo de cuidado para que o produto realmente traga um efeito benéfico e não prejudique ainda mais a sua pele. Então, os produtos, eles vêm para nos auxiliar, eles são válidos sim, o uso, o tratamento, mas tomar cuidado sempre no modo de usar e o tipo de produto, avaliar se é para o seu tipo de pele, né? Por isso que é importante procurar a ajuda de um profissional para saber o que serve para sua pele ou não, né? E quais são os horários que dá para usar, porque, como você citou, dá para usar alguns à noite, não pode sair de dia. Então, a gente vê na internet e sai comprando, achando que aquilo lá vai salvar, vai mudar, e não é bem assim, né? Sempre ter esse cuidado, né? Se puder acompanhar com um especialista, um dermatologista, que é o médico realmente que entende de pele, seria o mais adequado. Agora sim, você citou os clareadores, eles são excelentes aliados aí no tratamento, mas você sabe qual que é o principal tratamento do melasma? Não. O protetor solar. Então, o ideal é a gente acordar, né, já escovar o dentinho e passar depois o protetor. Isso é um hábito que todos deveriam ter desde criança, né? E a gente só vai se cuidar quando aparecem as manchas. Aí já é tarde, né, doutora? Infelizmente, o protetor serve para quê? Para proteger, né? Assim, as crianças, a gente recomenda o uso do protetor na exposição solar, né? Então, vai para a praia, vai para a piscina, então aí faz o uso. O uso diário do protetor solar, a gente recomenda a partir da puberdade, né? Então, a menina, por exemplo, iniciou ali a puberdade, aí a gente já recomenda, então, pelo menos na região da face, ter essa proteção diária, criar esse hábito, né? De proteger a pele do sol.
O uso do protetor solar é o principal aliado na prevenção do melasma e, acreditem, no tratamento do melasma. Nós temos estudos científicos comprovando, por exemplo, uma pessoa com melasma, ela não usava protetor solar, não fazia nenhum tipo de tratamento. Ela iniciou o uso do protetor solar, fator 60, 3 vezes ao dia, e no final aí de 3 meses de tratamento, houve um clareamento da mancha. Então, acreditem nisso, o uso do protetor é o principal recurso no tratamento. Os clareadores nos auxiliam, mas os protetores são muito importantes. E aí, para quem tem melasma, a gente recomenda usar um protetor solar que tem algum tipo de cobertura. Esses que tem uma base já, o que tem cor? Isso, seria o ideal, porque aí esses protetores que tem a cobertura, né, a cor, existem 2 tipos. Os tonalizantes, que eles não têm efeito base, então ele só dá uma tonalizada na pele, esconde um pouco a mancha. E esses que têm realmente o efeito base, que aí para a mulher é mais fácil de usar, né? Para o homem realmente é mais difícil. Por quê? Porque fazendo a cobertura da mancha, nós temos também uma proteção física, né? Como se fosse uma barreira contra a claridade e contra o sol. Então, esse tipo de proteção é importante aí na questão do melasma. Doutora, eu ouvi falar que, por exemplo, o protetor sem a base, ele protege do sol, porém ele não protege de um celular, do computador, da tela do computador, daquela luz que sai. É verdade? Essa luz visível, ela é protegida com essa barreira física. Então, o protetor branquinho, que não tem a cor, ele é muito importante na prevenção do câncer de pele, que é o câncer mais incidente, né? Isso é muito importante. Então, o uso do protetor é estimulado pelos dermatologistas por isso, né? A gente precisa ter, em primeiro lugar, cuidar da saúde da pele. E aí, quando a gente fala de mancha, aí o protetor com cor seria a melhor opção realmente. Deixando um pouquinho o melasma, mas ainda falando de mancha, e aquelas manchas que são causadas por limão, né? Então, a gente usa o limão, não lava as mãos, mancha ali. Ela sai com o tempo? Tem alguma coisa que faz com que ela saia? É engraçado porque às vezes a pessoa fala assim, eu lavei a mão e mesmo assim manchou, né? Então, o sumo do limão, ele acaba ficando na pele, né? É como se ele impregnasse ali. Então, a gente sempre recomenda tomar muito cuidado quando estiver manipulando o limão em ambiente, assim, que vai ter exposição solar, né? E eu já peguei queimaduras gravíssimas com limão, com formação de bolhas. Nossa. Então, é um cuidado realmente que a gente tem que ter. Esse tipo de mancha, em geral, vai clarear sozinho com o tempo. Porém, como é um processo muito lento, então aí geralmente os pacientes procuram para a gente poder acelerar isso, né? E aí a gente pode fazer o uso dos clareadores, às vezes em alguns casos até associar um laser, alguma coisa para trazer uma melhor estética mais rápida. Em relação às sardas, então vamos lá, geralmente pele clara que dá sarda? Ou não? Sim, geralmente a pele clara, né, o fototipo que a gente fala de pele mais clara é mais propenso ao surgimento das sardas ou a mistura de raças às vezes, né, até uma pessoa mais morena, mas os pais têm as raças misturadas, às vezes pode ter a sarda sim. E a sarda em geral já aparece desde a infância, né, então muitas pessoas elas até gostam, porque elas falam assim, eu tô acostumada, eu sou assim desde que eu sou criança, eu gosto, eu acho bonito, faz parte de mim. Então é uma queixa assim que a gente vê no consultório, mas em geral os pacientes até gostam das sardinhas. Tem tratamento, elas somem ou elas voltam? Né? Porque eu já fiz alguns peelings, né? E aí, infelizmente, né, também não me cuidava tanto, elas voltaram. Em geral, a gente consegue um resultado satisfatório, bom, né, com os tratamentos estéticos, seja com os clareadores ou até mesmo os procedimentos, como você citou, né, a gente pode fazer peeling, laser, então nós conseguimos remover as sardas, aí é diferente do melasma, né, lembra que o melasma eu falei, nós não conseguimos remover. Sim. As sardas, sim, a gente consegue proporcionar remoção, mas pode voltar, porque é do tipo de pele, né?
Então, eu falo Tem assim... que se cuidar. E às vezes uma manutenção. Eu falo assim, o cabelo a gente não dá manutenção, né? Os dentes a gente não faz uma manutenção. Então, a pele também, né? Às vezes você precisa depois fazer um retratamento e aí fazer a manutenção no cuidado, né? Então a gente, né, que malemar se cuida, né? Aí depois reclama que quer ter uma pele bonita assim. Aí fica difícil, né, doutora? Então, é aquela disciplina mesmo, acordar, passar o protetor, repetir umas 2, 3 vezes ao dia, né, que é importante. E agora, como eu estava falando com a doutora, existe, né, então esses protetores solar com base, né, que é maravilhoso, eu acho incrível, que a gente usa mesmo como uma maquiagem. Né, dá até para usar de noite e tá protegido. E parece uma maquiagem mesmo, né? A indústria farmacêutica cresceu muito nesse sentido, né? Então, antigamente, as pessoas falavam assim, eu não vou passar o protetor porque o cheiro é forte, a pele fica oleosa. E realmente era assim, né? Isso dificultava mesmo a adesão ao tratamento. Hoje, os protetores, pelo contrário, né? Eles vêm com uma super tecnologia. Eles combatem a oleosidade, então, existe um protetor específico para a pele oleosa. Se a pele é seca, eles ajudam na hidratação da pele. Então, hoje o protetor solar, ele é um tratamento mesmo para a pele. Então, a gente já não tem mais desculpa. Eu não vou usar por conta disso ou daquilo. Basta realmente encontrar o produto que dá certo para a sua pele. E hoje a gente tem uma ampla gama aí no mercado de opções. Então, dá para experimentar no consultório, é bom. Quando o paciente consegue fazer a consulta, porque a gente tem aquelas amostrinhas, então a gente entrega, o paciente experimenta. Esses com cor, por exemplo, vê aquela tonalidade que dá certo para o tom de pele. Então não é mais desculpa, Isso né? é verdade. E a palavra de ordem para a pele é essa que você falou, é disciplina. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso ter um sabonete específico para lavar o rosto. Não é que precisa, né? Não é que tem essa necessidade. Mas faz a diferença, né? Isso, mas se você começa a usar um produto específico para sua pele, você vai sentir diferença. Então, um sabonete que controle a oleosidade, um sabonete que ajude na hidratação. E aí você percebe que a sua pele vai melhorando a qualidade. Sim, é verdade. Então, tendo essa disciplina, fazer a higiene correta da pele, aplicar o protetor solar, reaplicar na hora do almoço, isso vai fazendo diferença. Uma opção também hoje que eu acho fantástica para reaplicar o protetor são os protetores em pó. Não sei se você conhece. Não conheço esse. Então a gente tem o protetor em base. É como se fosse um pó mesmo. Um pó compacto. Mas ele é um protetor. Ele é um protetor. Então eu falo assim, para nossa vida corrida hoje, né, que você tem que chegar em casa, muitas vezes as mulheres fazem uma maquiagem nos olhos, aí falam assim, não vou lavar o rosto para passar o protetor de novo. Às vezes o protetor em creme, né, em base, vai ficar muito carregado, ainda mais no calor, clima quente. Então o pó eu acho assim um aliado muito bom. Fantástico, principalmente para o dia a dia, né? Tão mais prático. Sim, então aí você pega aquele pó, aplica, além de dar aquele efeito mate, né? Então para quem tem uma pele com tendência oleosa, então já dá uma secadinha, fica prático, né? É uma dica aí para as meninas, né? Sim, eu adorei. É ótimo. Já vou procurar. Nas farmácias tem várias tonalidades aí pro tom de pele que se adapta. Então, assim, isso que eu falo, hoje a gente tem opções. Sim. Então, é mais a questão de criar realmente a disciplina no cuidado aí da pele. Doutora, em relação às manchinhas que aparecem, né? Às vezes no colo aqui aparece alguma manchinha e a gente percebe que elas são ásperas e crescem. A gente tem que tomar muito cuidado porque pode ser algum tipo de câncer de pele? Sim, pode ser. Aí tem que sempre ficar alerta, né? Existem alguns tipos de manchinhas, mesmo ásperas, que são, assim, naturais do envelhecimento da pele. Então, às vezes não precisa se desesperar. Às vezes é uma lesão benigna, né? Então, a gente avalia e fala, nem precisaria fazer nada, ou vamos tratar porque incomoda, tem essa questão estética. Uma dica que eu dou é assim, se a lesão geralmente for avermelhada, tiver algum sintoma, né? Então essa lesão me incomoda, é dolorida, ou sangra, tem casquinha, a casquinha cai, daí forma de novo. Então esses sinais de alerta são importantes para a gente pensar nas lesões que podem ser pré-câncer de pele, e aí nesse caso, às vezes uma simples cauterização, um procedimento mais
simples, já resolve o problema, ou até se for o caso de um câncer de pele, né, a gente já consegue tratar numa fase inicial e graças a Deus esses cânceres são também assim curáveis, né, fazendo o procedimento ali geralmente cirúrgico já resolve, né, então precisa realmente ficar alerta. Atento, né? A gente tem falado bastante das manchas, mas a gente tem que ficar atento às pintas também, aquelas pintas que crescem, né, e aí a gente deixa passar. E aí, quando vai ver, já virou, às vezes, até um câncer e a gente não foi ver o que era, né? As pintas, assim, elas são naturais, né? Então, desde a infância, elas podem aparecer. E, em geral, elas permanecem a vida toda na nossa pele e de maneira benigna. Então, não precisa ter o desespero, eu preciso tirar todas as minhas pintas. Não, né? Elas são naturais. Porém, é um sinal, tem que ficar sempre alerta, né? Essa pinta mudou, então tem aqueles critérios, né? Ela cresceu, ela tá assimétrica, ela tem várias cores e algum outro sintoma, como sangramento, dor. Então, são sinais de alerta pra gente procurar para examinar. Eu sempre falo para os meus pacientes, se tiver alguém da família que teve algum tipo de câncer de pele ou câncer aquele mais relacionado às pintas, que é o melanoma, aí sim um sinal de alerta ainda maior para procurar um dermatologista, fazer um exame da pele. Hoje a gente tem o dermatoscópio, que é uma lupa que nós conseguimos avaliar direitinho aquela pinta e ver, precisa tirar ou não precisa. Então sempre é importante ter esse cuidado, né? Essa avaliação é importante, né? Sim, essa avaliação específica, né? Não simplesmente olhar, né? Exatamente. Doutora, adorei nosso bate-papo. Eu acho que tirou as dúvidas aí de muita gente, né? Porque quando a gente fala de melasma, né, incomodam as mulheres. Não só as mulheres, como a doutora falou, os homens também. Porém, as mulheres é quem tem mais aquele, né, cuidado aí com a pele, que tá sempre bonitinha, né? Mas eu acredito que tirou a dúvida aí de muita gente. Quem quiser falar com você, tirar mais dúvidas, quais são as suas redes sociais, como te encontrar? No Instagram, né, eu tenho a página, eu acho que dá para marcar aqui, né, Rafaela Frigério Lopes, _dermato. Lá na minha página eu posto sempre, diariamente, os procedimentos que a gente faz no vídeos também, né? Vídeos explicativos. Muito bom. Falando dos assuntos, todos do assunto da área da dermatologia. E eu tô sempre à disposição, pode enviar mensagem, a gente responde o que puder ajudar, com certeza a gente ajuda e se precisar, a gente marca uma consulta, né? Isso mesmo. Passa o endereço, o telefone da clínica. A clínica é a Clínica Lopes, na Rua Bolívia, número 94, e o telefone é 3522-7601. Isso aí. Se você tiver alguma dúvida ainda, talvez até de outro assunto que queira falar sobre a dermatologia, né? Então deixa aqui seu comentário ou vá até as redes sociais da doutora Rafaela, deixa lá sua pergunta, que tenho certeza que ela vai responder com todo prazer, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, viu? Adorei nosso bate-papo e espero que você volte para falar aí sobre os tipos de câncer de pele, né? Pode ser? Sim, com certeza. Eu que adorei. Tem muita coisa aí pra gente conversar. É verdade. Pessoal, muito obrigada aí pela sua companhia aqui com a gente e fique ligadinho nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!